Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. No vídeo de hoje a gente vai meio que fazer um desafio de desenho que na verdade foi uma coisa que eu inventei da minha cabeça, mas eu acho que conta como desafio de desenho, que é desenhar as princesas da Disney no meu estilo. Vocês podem participar também, desenhar no estilo de vocês, mas eu vou desenhar no meu estilo. E não vai ser todas as princesas, obviamente, vai ser uma princesa e para esse vídeo eu escolhi a Aurora, que é a Bela Adormecida, para quem não sabe. Eu acho que esse desafio ajuda muito a libertar o traço, porque nesse desafio, né, a gente não usa uma única referência, né? A gente pode usar sim referência, mas tipo, várias referências diferentes, você vai pegando um elementinho daqui, outro elementinho daqui, e isso ajuda você a criar algo do zero, sabe? E aí a gente consegue sair um pouco daquele negócio da cópia, 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 cópia e criar um pouco também. Eu já vou confessar pra vocês que eu fiquei muito na dúvida se eu postava esse vídeo aqui no canal, porque normalmente não é um tema assim, né, que eu costumo postar aqui no canal. Mas se vocês gostarem, posso até fazer de outras princesas, então já deixem sugestões aqui das princesas que vocês querem, da próxima princesa que vocês querem que eu desenhe no meu estilo. E se vocês desejarem também fazer enquanto esse vídeo vai rolando, posta no Instagram e me marca lá pra gente ver as princesas dos estilos de cada pessoa, né? Sobre o processo do desenho do rosto que vocês estão vendo aí, eu me baseei nas proporções, basicamente, de todas as proporções que eu já desenhei, que basicamente são as proporções canônicas ali, né? As proporções certinhas do rosto. Então eu já coloquei as bases da proporção e fui desenhando o rosto, que na minha cabeça faz sentido, né? Porque é Bela Adormecida, então eu pensei num olhinho mais caidinho, assim, do sono, né? E na minha cabeça, essas princesas, elas não têm caras de muito adultas, assim, né? Porque acho que nas histórias das princesas, né, elas têm tipo 14, 15 anos, é uma coisa assim, né? Eu acho que a Aurora, ela tinha 16, né? Quando ela fura o dedo lá na roca e tudo mais. Eu não lembro direito. Ou era 14 ou era 16. Era uma idade dessa aí, não era? Se eu não estou enganada. Então, na minha cabeça, a cara dessas princesas não é uma cara muito de mulher adulta, assim, sabe? Aquela cara adulta. Tem uma cara mais jovial, assim. Então, eu decidi deixar uns traços mais joviais pra fazer sentido aqui com o que tava na minha cabeça. E outra coisa muito séria sobre esta princesa especificamente é que, na minha opinião, tá, gente? Não vão criar cancelamento aí por conta disso, tá? Mas na minha opinião, a versão da Aurora é muito mais bonita dela camponesa pobre do que ela de princesa. A gente, me desculpa, mas aquela tiarinha preta com aquele corsezinho preto dela, aquele vestidinho maravilhoso. Eu acho muito mais bonita aquela estética do que a estética dela de princesa mesmo, né? Com aquele vestido que não sabe se é rosa, não sabe se é azul. E aquela coroa esquisita. Ai, gente, não. Ela de camponesa pobre é muito mais linda. Por isso eu decidi fazer ela desenhada no estilo camponesa pobre mesmo, tá? E também só tô desenhando o rosto, né? Então, é só a tiarinha que muda, né? Que é a tiarinha pretinha. Eu cheguei a postar lá no Instagram um story falando que meu filme favorito é o da Bela Adormecida e tudo mais, mas é mais por causa da estética dele, assim, né? Que é bem lindinha, bem bonitinha, eu acho, né? E aí uma seguidora me respondeu lá no story falando assim, nossa, mas o filme da Bela Adormecida é o mais chato que tem, porque ela fica o filme todo dormindo. Eu falei, parei pra pensar, e é verdade mesmo, né? A Bela Adormecida não aparece quase no filme, ela tá sempre dormindo. Tipo, o protagonista mesmo ali do filme que aparece o tempo todo é o príncipe que tá lá indo pra cima e pra baixo, aquelas fadas loucas. E que mais? E a Malévola, é a Malévola, né? Eu acho que é a Malévola a bruxa da Bela Adormecida. Mas enfim, gente, é verdade. Eu acho que foi até por isso que a Disney não fez uma versão, como é que fala? Live action, né? Da Bela Adormecida. Eles fizeram de vários, né? Fizeram de Pequena Sereia, de... Acho que teve um da Branca de Neve esses tempos aí, né? Que deu maior problema lá, né? Mas enfim, fizeram da Cinderela e não fizeram da Bela Adormecida. Fizeram o que era sobre a Malévola, não era sobre a Bela Adormecida especificamente. Porque senão o filme ia ser muito chato. E é verdade, né? Porque a bicha ia ficar o tempo todo dormindo. Como é que pode isso?
Mas enfim, esse aí é o desenho e agora a gente vai pintar. Eu decidi pintar com marcadores porque ultimamente eu tô muito amante de marcadores e pra mim é mais cômodo também, né? Porque a rotina louca aqui não dá pra ficar mexendo com tinta o tempo todo e senão o Miguel vem aqui, bagunça tudo e não dá, gente. Então o marcador está sendo a melhor opção porque é rápido, seca rápido. Você terminou de pintar, não precisa deixar secando em canto nenhum. Então marcadores é perfeito. E o processo para essa pintura é o mesmo processo de todas as pinturas que eu faço com marcadores, que vocês já sabem todo o meu processo. Na verdade, quem não assistiu os vídeos anteriores não sabe, tá? Mas aqui no canal já tem vídeo mostrando como que pinta a pele com marcadores, como que é o meu processo, como que eu faço para usar essas cores diferentes, tipo roxo, verde, azul, e ainda assim conseguir criar tons de pele sem necessariamente precisar de tons de pele, tá? Então, se você quer aprender a pintar com marcadores aí, volta uns vídeos aí no canal que você vai achar uns tutoriais aqui de pintura com marcadores. Já tem pra pele branca e pele negra e eu pretendo trazer outros, tá? Mas o processo é o mesmo, tá, gente? Então, ali cores frias no começo, como roxo, verde ou azul, e aí depois vem com uma basezinha, e aí vai criando as partes rosadas, né? Com um laranja mais clarinho, e enfim, vocês já conhecem o processo. Quem acompanha o canal conhece, né? Quem não acompanha vai conhecer o processo aí, que você até aprende a pintar com marcadores. Uma coisa que eu não prestei atenção, que eu coloquei assim meio que de cabeça, foi pintar o olho de azul. Porque na minha cabeça, né, a Bela Adormecida é loira, então automaticamente o olho dela é azul, porque a Cinderela é loira também, tem o olho azul. Então eu associei como se ela tivesse o olho azul, mas eu não sei exatamente se é o olho azul, mas eu tenho certeza que é. Então, não certeza não, senão eu tava falando isso, né? Mas eu tenho quase certeza que é azul. Mas de qualquer forma, eu só usei essa parte aí, o azul, pra dar uma realçada nas sombras, que as sombras mais escuras, né? Então eu fui realçando com o azul mesmo, e aí veio a parte do cabelo. A gente, esse cabelo aí virou uma depressão no meio do caminho, porque eu errei muito feio nos tons. E aí acabou que a Bela Adormecida, é tudo confundido, eu ia falar Branca de Neve, mas a Bela Adormecida ficou meio ruiva, ela não tá loira. Era pra sair loira, mas acabou saindo meio ruiva. Então, essa minha versão da Aurora é uma versão ruiva. Eu vou confessar também pra vocês que eu fiquei com um pouco de medo de fazer essa pintura, porque eu não costumo pintar com sem uma referência única, sabe? Normalmente eu pego uma referência única de um rosto e eu vou fazendo o desenho a partir de métodos de observação. Então, basicamente, eu vou copiando a referência, sabe? E quando a gente está desenhando algo que meio que não existe referência para aquilo, porque a gente não tem uma referência humana do rosto da Aurora e de nenhuma outra princesa da Disney, a não ser dos live actions, mas aí eu queria fazer uma do desenho mesmo. Eu tive que reunir referências para encontrar características que faziam sentido na minha cabeça para poder criar a Aurora da minha cabeça. E é claro que eu tive um pouco de medo porque eu ainda não sou tão acostumada com esse processo, mas desde que eu comecei a ilustrar livros, eu tive que começar a colocar um pouco a mão na massa para realmente conseguir começar a criar coisas sem precisar de uma referência de base, de uma única referência, eu falo no caso, né? Então, eu posso pegar várias referências ali. Então, por exemplo, eu gostei desta pose, então eu pego aquela referência da pose só pra usar a pose, a estrutura da pose, do movimento, sabe? Eu gostei desse cabelo aqui, aí eu vou dando uma, sabe? Pegando um pouquinho ali das características do cabelo de outra referência. Aí eu vejo outra referência que eu gostei dos olhos, aí eu pego aqueles olhos. Então, tipo, você vai montando o seu desenho, sabe? A partir de referências. E antigamente eu tinha um pouco de receio de fazer desta forma, porque eu achava que era meio errado, sabe? A gente usar as referências para criar algo e falar que isso é novo, isso é meu. Mas depois que eu comecei a entrar um pouco mais a fundo nesse mercado assim, de ilustração, eu percebi que até os grandes ilustradores, eles criam os próprios desenhos dessa forma. Aí eu falei, nossa, mas eu achava que todos eles criavam tudo de cabeça, sabe? Com o próprio repertório
que eles têm na mente deles. Mas a verdade é que a maioria não cria com um repertório próprio, sabe? Sempre tem um briefing, né? A gente chama de briefing quando estamos trabalhando, né? Nessa parte de ilustração, principalmente de ilustração editorial, assim, a gente sempre faz um briefing com várias referências de mais ou menos como que vão ser as características, se você está criando um personagem, né? Quais vão ser as características e tudo mais, e sempre tem as características, os briefings, né? Desculpa, os briefings meio que visuais, assim, onde eles literalmente pegam referência do Pinterest, da internet. Alguns eu já trabalhei com uma cliente que ela gerava algumas referências por IA e me mandava para poder criar a partir daquilo lá, para que o que ela pensasse ficasse mais claro para mim entender, sabe? Então eu basicamente tenho tentado criar coisas novas do zero dessa forma, né? Que eu tenho aprendido com outras pessoas do mercado de ilustração, porque basicamente antes de eu ter conhecimento de que isso não é uma coisa assim de outro mundo, eu sempre fui uma artista que fazia as artes, né, a partir de referências fotográficas, né? Então, todas as minhas artes, elas são baseadas em métodos de observação. Então, a finalização completa da arte é feita a partir da observação de uma referência em foto. Até porque, como eu puxo mais para esse lado semi-realista, eu tenho muita dificuldade de criar coisas assim, sabe, semi-realistas mesmo, de cabeça, assim. Eu acho meio difícil pra caramba fazer isso. Mas mesmo assim, eu ainda sinto assim dentro de mim que tem um dilema ainda sobre isso, sabe? Se é certo, se é errado. Depois começou a surgir essas coisas aí sobre IA também, né? Eu fiquei meio em dúvida, assim, sobre por qual caminho seguir, porque eu tenho me interessado muito e tenho entrado bastante nessa parte mercado de ilustração editorial. E basicamente tudo que é feito nesse mercado é feito assim. Eu descobri isso há um tempo. Os briefings eles são mandados dessa forma, os clientes querem que sejam feitos dessa forma, né? A partir do briefing que eles mandam. Então, me ajudem nos comentários o que vocês acham sobre isso, se vocês acham que é certo, se vocês acham que é errado. E como vocês fazem aí no trabalho de vocês, de arte, enfim, vamos debater aqui nos comentários sobre isso. E para finalizar essa pintura eu coloquei o rosa e o azul, que são as cores da Aurora, né? Depois que ela realmente descobre que é princesa ali e tudo mais, né? E o vestido fica mudando de cor, um pisca-pisca de vestido esquisito, né? Mas esta é a minha versão da Bela Adormecida, da Aurora, gente. Olha aí o rostinho dela de pertinho, bem jovialesco. E eu fiquei bem surpresa com esse resultado mesmo, sabe? Eu não tava esperando algo tão bom assim, né? Porque, como eu falei, da minha insegurança com esse negócio de reunir referências e fazer na base do reunir referências, né? Mas fiquei bem feliz com esse resultado. Se vocês quiserem outras princesas, deixem aí nos comentários qual a próxima princesa que a gente vai desenhar aqui nesse canal, se vocês gostaram, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau, tchau!